Vamos falar do ciclone. Vamos conversar agora. Meteorologista, Instituto Nacional de Meteorologia, o Franco Vilela. Tá aí, bela barba, hein? Ele capitão. Puta, bela barba. Ruivão. Tudo bem, Franco? Você é do Instituto Nacional de Meteorologia e você vai contar pra gente, porque você tem essa especialização, vai contar pra gente o que é esse tal de ciclone e pra onde ele vai. Esse ciclone é um ciclone extratropical, né? E no nosso jargão a gente costuma chamar ele de ciclone bomba ou ciclogênese explosiva, porque ele se aprofunda, que é o termo técnico, mas traduzindo ele se intensifica muito rapidamente a 24 milibares ou 24 hectopascal em 24 horas, né? E ele produz essas rajadas de vento muito fortes, né? Com essa intensificação, e no momento ele já tá indo para o oceano, já está no oceano, né? Mas ele é bastante amplo, então afeta bastante, afeta os estados do sul, sudeste do país. Então ele já está indo para o oceano. Mas com a tecnologia, tem vários, né, fenômenos da natureza, El Niño, tsunami, não dava para prever nada dessa história, porque aconteceu, pegou todo mundo de surpresa. Não, então, ele estava bem previsto, né? Ele estava com alerta de ventos aí acima de 100 km por hora. Esses eventos, eles são de escalas espaciais mais amplas, então isso está mais ligado a uma previsibilidade maior. Mas esses ventos, eles estavam avisados, tem o nosso site do Instituto Nacional de Meteorologia, lá você pode acessar os alertas meteorológicos e com bastante antecedência já estava avisado sobre esses ventos, porque quanto maior esse tipo de evento, a previsibilidade dele é maior. É o mesmo caso de um furacão. Um furacão é um ciclone tropical. O furacão, ele nasce e vive exclusivamente sobre o oceano. Quando ele chega em terra, ele morre. Os ciclones extratropicais, eles já são efeitos de um contraste de massas de ar ou de temperatura. Então, são ciclones que surgem desse contraste e eles geralmente formam uma frente fria, né? Então, esse fenômeno do ciclone extratropical, ele é muito conhecido, ele é recorrente, ele é bastante comum. Os ciclones bomba, eles já ocorrem todos os anos. O que diferiu esse é que ele se aprofundou muito no continente, né? Geralmente eles se aprofundam em águas oceânicas, quando encontra geralmente uma pluma de água mais quente, mas esse se aprofundou muito no continente mesmo. Ô Franco, normalmente as pessoas que se utilizam aí de um site mais específico, né, como o do Instituto de Meteorologia, são os navegadores, né, quem pescador, tal, que mais no mar, e aviador, né? Pra gente não chega muito essa informação, né? Pra galera, porque esses eventos, eles não são tão constantes, não é isso? Não, esses eventos eles ocorrem com uma frequência bastante, principalmente no sul do país, igual esse aí que aconteceu ontem? Não. Esse se aprofundou muito no continente, geralmente, como eu estava falando, eles se aprofundam mais no oceano, e ele ganhou uma amplitude muito grande mesmo, em termos de abrangência, né? E tudo está relacionado com a evolução do tempo mesmo. O que acontece? Geralmente, o contraste entre uma alta pressão e uma baixa pressão é mais norte-sul, né? Nesse caso, aquelas frentes frias da semana passada, a frente fria principal da semana passada, que gerou toda aquela chuva aqui em São Paulo, que bateu o recorde de chuva para o mês de junho, tudo, promoveu um contraste de massas de ar que estava mais entre continente e oceano. Então, isso favoreceu a esse aprofundamento em terra desse ciclone extratropical. Normalmente, eles se aprofundam muito mais no oceano, mas a configuração da evolução do tempo favoreceu e ele ganhou uma amplitude, uma abrangência muito maior do que normalmente ocorre. Mas esse tipo de ciclone ocorre várias vezes durante todos os anos, né? Agora, por exemplo, 12h48, onde é que está? Você tem informação de onde está esse ciclone, onde ele está agindo? Waze.
Eu tenho, sim, ele tá no oceano, mas eu precisaria daí aqui mudar. Ele tá na altura da costa do Rio Grande do Sul, né? Então ele tá com centro, deixa eu ver mais ou menos agora. Vamos lá, informações para você em real time, com o Franco Vilela, o cara que mais entende de meteorologia. Você pergunta onde tá o ciclone, ele acha, cadê? Não, o ciclone já se encontra no oceano, mas justamente os contrastes de pressão, a gente está com uma alta pressão aí na altura do norte da Argentina e o ciclone no oceano. Isso o que é alta pressão? O que é alta pressão? Traduz aí para o afegão médio. Mas traduz bonito, bem simples. Alta pressão geralmente está associada às massas de ar frio, né? Então, quanto mais denso o ar, ele exerce mais pressão sobre a superfície. Um ciclone, ele é justamente o contrário de uma área de alta pressão. Ele é uma baixa pressão, onde os ventos circulam no sentido dos ponteiros do relógio. A alta pressão, ela já circula no sentido oposto aos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido anti-horário aqui para a gente. Então, imagina assim, uma alta pressão à esquerda e uma baixa pressão à direita, uma alta pressão a oeste e uma baixa pressão a leste. Então, isso forma um sistema de engrenagem que favorece a ventos agora entrando do setor sul. Então, vai esfriar bastante, como a gente já está sentindo esse ar frio desde de manhã aqui em São Paulo, né? Então, esse sistema de engrenagem da atmosfera está favorecendo essa incursão de alto ar frio e, junto com esse contraste, tem os ventos fortes, né? Onde tem um maior contraste de pressão. Entendeu, Zucca? Eu entendi perfeitamente. Se você entendeu... Qualquer um entende, porque eu sou um jornal. Não, professor Franco. Professor. Eu tô preocupado se pode chegar em outros estados e o que fazer, porque se dá para saber que vai chegar, o que as pessoas podem fazer para evitar? Calcular o risco. É impressionante as imagens. Olha, a melhor forma de se proteger é ficar dentro de casa, geralmente na parte mais central da casa, né? Principalmente estão mostrando aí as imagens de edifícios, não ficar nas varandas, janelas, né? Porque você pode ter rajadas de 100 km por hora, mas em locais específicos, essas rajadas, conforme a turbulência local, os vórtices que se formam, podem chegar muito a 150 km por hora. Então, você tentar entrar dentro das construções, na parte mais central, às vezes banheiros que não tem janelas, mas tem toda uma estrutura de encanamento, ajuda a dar uma reforçada, né? E ficar longe de postes e árvores, né? E justamente você não navegar, mesmo não trafegar com carro sob essas condições, porque é muito fácil perder o controle. E janelas fechadas ou abertas? Porque eu vi as janelas sendo estilhaçadas, né? Isso. Olha, na verdade, ainda é melhor, dependendo da situação, estar com as janelas fechadas, porque você pode ter detritos entrando e a maioria das mortes é por causa de queda de objetos, de estruturas de construção civil e tudo, né? Mas o melhor é ficar no centro da edificação, longe das janelas, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você, Franco, eu tenho curiosidade aqui, acho que todo mundo. Você sabe mais ou menos qual foi a velocidade do vento nesse evento de ontem? Você tem aí Porque você falou... Na nossa rede de dados, a maior velocidade que a gente registrou foi em Indaial, Santa Catarina, 121 quilômetros. No Paraná também, em Clevelândia, também chegou a 120 quilômetros. Bom Jardim da Serra, no mesmo 119,9 km por hora. E Major Vieira, em Santa Catarina, também 109 km por hora. Chapecó, 108 km por hora. Então, a maior velocidade na nossa rede de estações foi de 121 km por hora em Indaial, Santa Catarina. É uma velocidade... puta velocidade. Puta vento, né? Mas esse fenômeno... É um puta vento. Sim. Entrar em uma categoria de ventos de força de furacão. Não estou falando que foi um furacão, mas 120 km já é força de furacão, a primeiro nível de força de furacão. Eu queria fazer... Já é um F1. Sim.
A escala Fujita é mais própria para tornados, mas é o primeiro nível de força de furacão em outra escala, que é Saffir-Simpson. Como é que é a escala? Talvez eu tenha cometido... É o Saffir-Simpson. A escala de furacão. Porque daí é mais relacionada com força do vento e pressão do centro do ciclone. Mas é uma escala também equivalente a essa escala Fujita em termos de destruição ou efeitos do vento. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da escala desse furacão, que eu estudo muito furacão ciclone, que é uma depressão atmosférica e tal. Eu queria saber como é que foi a intensidade desse, foi o mais forte que o Brasil já teve, porque a gente está acostumado aqui, quase acostumado com a pandemia, né? E também ter vindo todas essas coisas, a gente pensava que o Brasil só tinha Brasília, né, de ruim, né? Pessoa que quer estocar vento, aliás, é uma boa hora e tal. Mas eu queria saber qual a intensidade, se foi o mais forte que o Brasil, se vem mais coisa por aí e tal, para tranquilizar a população, porque tá difícil. Não foi propriamente o mais forte, eu não tenho esses dados aqui comigo do registro desse tipo de ciclone mais intenso aqui, mas foi com certeza para ficar na história, tá? Entre os mais fortes, né? Mas o pessoal do sul está mais acostumado com esse tipo de ciclone extratropical, né? Quem é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente esse pessoal, e os pescadores que têm muito conhecimento do mar, eles estão bastante acostumados e já sabem os efeitos desse tipo de ciclone. Mas a gente, por enquanto, está diminuindo esses efeitos, a gente está sob esses efeitos, ele já está indo o centro dele já está bastante distante da costa, mas a gente ainda continua aí por conta dessa parte dos gradientes de pressão que a gente fala, mas aonde tem esse contraste de massas de ar, a gente ainda tem ventos bastante acima da média aí, que vão persistir pelo menos até o final do dia de hoje. Tem que ficar ligado, principalmente São Paulo, que tem essas árvores bichadas e tal. Mas o deslocamento não vem. Deixa eu falar, Franco, aproveitar que você é um mestre aí, tá dando uma aula aqui pra gente. Como é que vai ser o inverno no Brasil esse ano? Já tem uma previsão aí, um prognóstico, como é que vai ser o inverno? Então, a gente tem um prognóstico também, tá disponível lá na nossa página, mas a gente entende que vai ser dentro da questão de chuvas e temperaturas, principalmente dentro da normalidade, mas assim, na média. Isso não quer dizer que a gente vai ter eventos extremos. Por exemplo, está vindo uma onda de frio agora bastante forte, talvez tenha até ocorrência, não se pode descartar a ocorrência de neve nas áreas altas lá do sul do país, depois vem as geadas, então vai ter bastante variabilidade dentro desse inverno, né? Mas a gente tem até a possibilidade aí de neve nos próximos dias lá no sul. Valeu. Queria agradecer. Obrigado, viu, Franco? Você ter dado uma aula aqui pra gente, ter explicado pra gente esse fenômeno aí, a gente viu que você manja, muito legal o trabalho de você, e uma barba que você tem. Sim, um marujo, eu diria, sensacional. Né? Aquela barba irlandesa. É um lenhador irlandês. Né? Obrigado, viu, Franco? Franco Vilela falou com a gente. E para todos aí, sempre olhar a nossa página, porque a gente está publicando os avisos todos os dias, tanto de todos os eventos, não só de vento, mas de declínio acentuado de temperaturas, chuvas intensas, possibilidade de queda de granizo, e não é só para o público especializado não, ele tá bastante assimilável aí para o público leigo também. Você tem o endereço aí, o endereço para que as pessoas possam anotar? É www.inmet.gov.br, I de Índia, N de novembro, M de Mike, E de eco, T de tango.gov.br, Instituto Nacional de Meteorologia. É isso aí, entra no IMET e lá tem tudo explicadinho, não é que nem esse do telefone aqui. Esse que eu tô vendo aqui da Apple. Esse aqui é meio fraco. 20 graus. Do telefone. Vai dar 11 aqui. No telefone ele só põe um ventinho, agora já não tem mais o ventinho. Ele só põe aquele ventinho. Então, mas aqui em São Paulo a gente está sob aviso de vendaval até as 9h59 21h59, até as 10 horas da noite a gente está sob efeito. O vento agora aqui na capital ainda está acima da média, está intenso. Isso vai se deslocando mais para o litoral
e ainda no final da noite, no litoral, ainda persistem algumas rajadas de vento, e conforme o ciclone vai indo para águas mais distantes, a gente vai parar com essas rajadas de vento, tá certo? E daí vem o frio. Boa, valeu. Aí o frio vem que vem. 11 graus. Vem queimando. É isso aí. Obrigado. Falamos aqui com o Franco. Valeu. Franco Vilela, simpatia. Simpatia cara domina tudo. conhecimento. Isso é ciência, meu amigo.